A paz do Senhor, igreja. Abra sua Bíblia no livro da criação, no livro do início de todas as coisas, Gênesis capítulo de número 3, versículo 21. Estaremos lendo alguns versículos até o versículo de número 24. Gênesis capítulo 3, versículo de número 21 até o versículo de número 24. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Ele é Deus, sempre será Deus, está sempre e estará sempre acima de tudo e de todos. Glória a Deus. Gênesis capítulo 3, 21, quem encontrou, diga amém. Diz a palavra do Senhor assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo do bem e do mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs um querubim ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada ou flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua santa, gloriosa palavra, que é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Toma a direção, Espírito Santo de Deus, e nos dá vitória no nome de Jesus. Podeis vós tomar vossos assentos. É muito especial poder, cada oportunidade que Deus dá a cada um de nós, em estar aqui na tribuna, né, na palavra, com a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, aprender a palavra de Deus, passar aquilo que Deus coloca no nosso coração, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É interessante que nessa noite nós lemos aqui no livro de Gênesis capítulo 3, uma história bem conhecida que vai falar acerca de um casal chamado Adão e Eva, que Deus colocou ali no jardim, né, um jardim chamado Éden. Então aquele jardim era um lugar muito especial, lugar de delícias, era um lugar especial para que alguém pudesse viver e viver eternamente. Então eles tiveram um grande privilégio, uma grande oportunidade de viver ali eternamente com o Senhor. Mas a Bíblia vai nos mostrar que eles acabaram desobedecendo a voz de Deus, e então eles começaram a se decair. O homem, quando ele desobedece à voz de Deus, ele começa a decair naturalmente. O homem começa a se afastar de Deus naturalmente. Não é preciso esforçar, não é preciso esforço para alguém se afastar de Deus, é somente desobedecer o Senhor. É interessante que a pessoa que tem as características de alguém que está em desobediência a Deus, ele logo vai mudar o seu semblante, ele vai mudar a sua conduta, a sua participação. Naturalmente a gente percebe quando alguém não está bem diante da presença do Senhor. Ele tenta de todas as maneiras se afastar da presença do Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia nos fala aqui, e eu quero falar sobre algo interessante, sobre a eternidade. A Bíblia nos fala que eles foram criados para viver eternamente naquele jardim. Mas por causa da desobediência, essa bênção que ele havia recebido de Deus, a imortalidade, foi quebrada. Então eles agora não tinham mais como viver dessa maneira. O jardim era um lugar de delícia, um lugar maravilhoso, um lugar de paz, de alegria, um lugar onde não havia sofrimento, nem cansaço, nem fadiga, nem dor. Mas o homem sempre procurou
através da sua inteligência, da sua capacidade, muitas das vezes contrariavam a Deus de várias maneiras. E hoje não é diferente. O homem ainda, dentro da inteligência que ele tem, ele ainda continua contrariando ao nosso Deus. Nós sabemos que estamos vivendo em um mundo onde a tecnologia está muito avançada. A tecnologia avançou de forma terrível na face da terra. Nós sabemos que o homem, através da tecnologia, tem feito feitos e mais feitos, que muitas pessoas ficam de boca aberta, olhando e observando, mas como o homem é inteligente, como o homem tem condição de fazer uma obra dessa extremidade. Mas Deus deu inteligência para o homem, e o homem faz isso tudo com uma condição: com a permissão de Deus. Ninguém faz nada sem a permissão do Senhor. O homem só consegue fazer o que eles fazem. A ciência só foi multiplicada da forma que está multiplicada por causa da permissão do Deus que nós servimos, que é um Deus todo-poderoso. Agora, vivemos em um tempo de um conhecimento? Sim. Agora é importante nós entendermos que também vivemos em um tempo onde nunca se viu como hoje tantos problemas que estamos vendo. Nós temos visualizado a cada dia problemas, enfermidades, doenças, pestes, guerra, confrontos. Também isso tudo por causa do conhecimento avançado, por causa da inteligência do ser humano. E é interessante que, mediante a todas essas coisas que nós estamos vendo aqui, que o Deus que nos fez é um Deus supremo. Ele está acima de tudo e de todos. O mais sábio aqui não chega aos pés, não tem como comparar ele com a grandeza e com a sabedoria que o nosso Deus é. Nosso Deus, ele é onisciente, é onipresente, é onipotente, e ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Mas é interessante que o homem, por mais que nós esteja vivendo em um mundo moderno, aonde as coisas estão acontecendo de forma muito rápida, muito ligeira, o homem ainda não conseguiu uma fórmula para a eternidade. O homem, com todos os seus conhecimentos, o homem com toda a sua bagagem, ele não conseguiu ainda e jamais conseguirá uma fórmula para a eternidade. O homem perdeu a eternidade lá no jardim do Éden, quando desobedeceu a Deus, e daí para cá o homem tem enfrentado, através do pecado, tem enfrentado a morte constantemente. E nesta noite nós estamos falando sobre a eternidade. A eternidade é algo que todos os seres humanos almejam alcançá-la. Todos nós, como servos de Deus, estamos todos os dias na expectativa de um dia não morrermos jamais, de um dia nós encontrarmos em uma vida plena e eterna para todo sempre, aquilo que foi perdido lá no Éden, através da desobediência de um homem e de uma mulher. O Senhor também tem-nos a nós promessa que um dia Ele nos trará a eternidade de volta. A Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 24, no versículo 12, que o homem, mesmo conhecendo, porque o homem dentro do paraíso ele era inocente, o homem era inocente, o homem não tinha, ele não conhecia o bem e nem o mal. O homem era inocente diante de Deus. Então a Bíblia vai dizer que através, mesmo o homem hoje conhecendo o bem e o mal, eles não conseguem se aproximar de Deus da forma que deveria se aproximar. A Bíblia vai dizer, com todos estes conhecimentos que o homem tem, ele, cada dia que passa, muitos têm se afastado mais e mais da presença do Senhor. Então Mateus 24, 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muito,
ou algumas versões vai dizer, o amor de muitos, de quase todos se esfriará. Isso é a realidade que nós estamos vivendo. O amor das pessoas tem se esfriado. As pessoas, por mais conhecimentos que elas obtiveram, por mais conhecimentos que elas adquiriram acerca daquilo que é certo e do que é errado, mas uma coisa é certa: o amor do povo tem se esfriado por causa da iniquidade, por causa do pecado. A pessoa tem abandonado a fé, muitos têm andado a rasto, mas nesta noite o Senhor manda te dizer que há uma esperança para aqueles que estão alicerçados em Cristo Jesus. A Bíblia vai narrar que Adão e Eva pecaram ao comer o fruto do bem e do mal. Olha que interessante, Deus faz tudo perfeito, e lá no meio, no centro do jardim, Ele coloca ali uma árvore, a árvore do bem e do mal. E a ordem do Senhor para o homem é que ele pudesse desfrutar de todas as outras árvores frutíferas, mas da árvore do bem e do mal, eles não deveriam participar. É interessante que até mesmo a árvore da vida, Deus permitiu que eles comessem dela, porque era esta árvore que garantia a eles vida eterna. Era essa árvore chamada árvore da vida, era que eles permaneceriam diante de Deus no jardim do Éden, vivendo eternamente. Mas Deus faz uma advertência, Deus faz um comunicado a eles e diz: olha, comereis de todas as árvores que estão no jardim, mas da árvore do bem e do mal não comereis, porque o dia que dela comeres, certamente morrereis e não vivereis. Então a ordem de Deus era essa, e o homem, com a sua astúcia, através da estratégia do inimigo, a Bíblia vai dizer que aquela árvore existia ali. Era uma opção. Nós sabemos que nós também vivemos em um mundo hoje, onde temos a opção de decidir o que queremos para a nossa vida. Nós, como seres humanos, temos um livre-arbítrio de viver da forma que queremos, mas também temos a opção de não nos corromper com aquilo que desagrada ao Senhor, com aquilo que nos afasta da presença de Deus. Então estamos vivendo na mesma condição, agora só que eles tinham junto com eles a vida eterna. Nós, entre aspas, também temos acompanhamento de alguém que nos garante vida eterna, mas nós estamos em busca de uma cidade onde ali nós poderemos participar da árvore da vida e viver eternamente. Então aquela árvore que havia ali, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida, estava no centro daquele jardim. E a ordem de Deus era para que eles não comessem daquela árvore do bem e do mal. Agora, o que nós vemos aqui diante do que Deus adverte o homem, Ele está dizendo simplesmente: opção pela morte e opção pela vida. Então Deus nos dá a oportunidade para que nós venhamos ter duas opções: opção pela morte e opção pela vida. A diferença entre elas estava em uma palavra muito pequena, que diz obedecer ou desobedecer. Hoje nós estamos diante de uma palavra que nos fala sobre a eternidade que foi um dia perdida, mas também estamos mediante uma igreja que tem a promessa de viver uma vida de eternidade para sempre com Deus. Mas existe uma regra, existe uma situação. Então o homem poderia comer de todas as árvores, até do fruto da árvore da vida, como falamos aqui, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia, porque ela iria produzir a ele o quê?
morte. E o Senhor hoje tem nos dado um respaldo. O Senhor, através da palavra, tem nos orientado a viver uma vida abundante. Nós temos a oportunidade de desfrutar das delícias de Deus, mas também, se não tivermos cuidado, vigilância, nós iremos participar daquilo que nos trará a morte. Olha bem, a árvore da vida ali estava. Ele optou pela morte. Adão e Eva agora vai comer do fruto, então eles optaram pela morte e desprezou a vida. Será que as pessoas hoje também não estão fazendo da mesma forma? Estão optando pela morte e desprezando a vida, porque nós estamos falando sobre essa eternidade que um dia foi perdida, mas que através de Jesus Cristo, Ele hoje nos dá uma nova oportunidade de viver uma vida em abundância diante da presença dEle. Tudo bem, o homem come do fruto, o homem participa daquele fruto onde eles agora já não são mais inocentes, mas eles agora têm conhecimento do bem e do mal, porque a própria serpente vai dizer para eles, porque a própria mulher diz, desse fruto não podemos comer, mas a serpente vai dizer, não, Deus não quer que vocês comam, porque do dia que comeres, vocês também serão igual a Deus. E assim eles fizeram, comeram do fruto. E quando Deus sempre passeava, eu estou aqui dentro dessa introdução para que a igreja entenda o que Deus quer falar no nosso coração. Quando Deus passa na virada do dia, quando Deus vai visitar, como todos os dias Deus fazia, Deus percebeu que naquele dia algo diferente havia acontecido, porque Ele chama por eles, mas eles estão diferentes. Então eles vão responder e dizer que haviam praticado o que não deveriam ter praticado. Eles haviam feito aquilo que não deveriam fazer. Então a Bíblia vai dizer que eles se escondem, cozinham, folhas e cobrem as partes íntimas, porque agora a inocência não existia mais, porque eles comeram e desobedeceram a voz de Deus. Agora eles têm conhecimento sobre o bem e o mal, automaticamente eles agora entram num estado de culpa, eles notam que eles agora estão nus. E a Bíblia vai dizer no versículo 21, que quando Deus fala com eles, e eles contam toda a papiata que tinha de contar, dizendo que a serpente enganou, Adão vai dizer que a mulher que tu me deste, me fez comer e eu comi. A Bíblia vai dizer que Deus, no versículo 21, vai acontecer ali o primeiro sacrifício na humanidade. O primeiro sacrifício acontece ali, porque no versículo está dizendo o seguinte, 21, e o Senhor Deus, e fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. Então Deus sacrificou um cordeiro. O primeiro sacrifício acontece ali, Deus vai vesti-lo, ou seja, Deus agora vai encobrir o pecado, através daquele ato de Deus sacrificar o cordeiro, tirar as peles, colocar neles, Deus ali está encobrindo o pecado, e naquele momento agora, eles estão sendo retirados do lugar de eternidade, para viver uma vida comum. Deus disse à mulher que ela iria sentir dores, o homem teria que comer do suor do seu rosto. Agora é interessante que Deus, quando percebe que o homem havia comido da
árvore do bem e do mal, do fruto do bem e do mal, a Bíblia vai nos dizer que agora Deus não permite que eles fiquem mais lá. Deus coloca eles para fora. Para quê? Para que eles não pudessem participar da árvore da vida. Mas por que Deus não permitiu que eles participassem da árvore da vida? Porque senão eles permaneceriam maus eternamente. Antes que ele alcançasse a imortalidade vivendo o pecado, Deus vai tirar eles para que eles não tenham acesso à árvore da vida. E a Bíblia vai nos dizer que Deus põe eles para fora do jardim e coloca ali o quê? Anjos do Senhor. Deus acampa os anjos do Senhor. Porque se Deus não faz isso, queridos, o mal jamais teria fim. Está no versículo 22 que nós lemos do capítulo 3. Deus não permitiu, olha o que Deus está dizendo no versículo 22. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós, sabendo do bem e do mal. Ora, pois, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Agora, só que o homem viveria de uma forma distanciada. O homem, se Deus permite ele comer da árvore da vida, após ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele teria uma vida eterna, mas uma vida maldosa, sem fim. Então o que Deus faz? Põe eles para fora. Eles são expulsos do paraíso. E a palavra de Deus vai dizer que Deus coloca 3 obstáculos para que eles não tenham acesso na árvore da vida. Deus vai colocar 3 obstáculos, está no versículo 24. Havendo Deus lançado o homem fora, pôs o primeiro obstáculo. Qual o nome dele? Querubins. Então Deus vai colocar 3 obstáculos aqui. O primeiro, Deus coloca querubins no oriente do jardim do Éden. E o segundo obstáculo qual foi? Espada flamejante, ou seja, espada de fogo. E o terceiro obstáculo que ele coloca é o caminho. Então o caminho agora está bloqueado. Então Deus vai deixar o caminho desconhecido. Deus coloca primeiro querubins para guardar. Em segundo, Deus vai colocar uma espada flamejante. Em terceiro, Deus coloca o caminho desconhecido, de forma que ninguém teria condições de chegar à árvore da vida. Ninguém teria condição de lá chegar para alcançar a imortalidade, porque por causa do pecado é que foi gerada a morte no mundo. É por isso que hoje tantas pessoas estão até mesmo em um velório, e as pessoas choram, outros se lastimam. Mas eu amava tanto. Por que até mesmo em um balão de oxigênio dentro de uma UTI, o ser humano não aceita, não quer morrer? Por mais fraco que ele esteja, ele vai lutar até o último instante. É porque nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver eternamente. Mas por causa do pecado original que aconteceu lá no paraíso, o homem adquiriu a vergonha, o conhecimento do bem e do mal. Ele se tornou despido e notou que estava nu por causa do pecado. Agora ele é expulso do paraíso e tem de viver uma vida de tristeza, de dor, de lamento, de sofrimento. E isso só vai cessar quando a igreja se adentrar na Nova Jerusalém e estar no meio da cidade santa para alcançar imortalidade. Aleluia. Então Deus colocou aqui 3 obstáculos. Primeiro, Deus coloca querubim. Olha bem, Deus vai colocar o querubim.
Então diz a palavra do Senhor: como poderemos alcançar a árvore da vida? Se o primeiro obstáculo que Deus coloca para que ninguém chegasse à árvore se chama querubim. Querubim é um anjo que, segundo a hierarquia bíblica, ele está bem próximo dos serafins, porque serafins são os anjos mais próximos de Deus. Os serafins, ele ardem em fogo. Se você ver a passagem de Isaías, você vai perceber que Isaías, quando o rei Uzias morre, quem vem até ele para queimar a boca dele, a glória enche o templo, são os serafins de Deus, e eles trazem do altar de Deus, porque eles estão tão próximos de Deus, que eles trazem brasa viva no altar. Alguém me perguntou e disse para mim: pastor, mas aqui eu vejo uma coisa interessante, né? Que os anjos do Senhor, ali os serafins, tinha 6 asas, com 2 voava, com 2 escondia o rosto e com 2 cobria os pés. Então isso são anjos, são seres angelicais. Então nós percebemos que depois dos serafins existem os querubins, que são anjos de Deus, anjos fortes, anjos guardiões, anjos protetores, que estão a serviço de Deus para cumprir com a justiça do Senhor. Esses anjos, se nós observarmos os querubins, eles guardam agora a entrada do jardim, para que ninguém possa transpor e alcance a árvore da vida. Então querubim, né, é uma escota de Deus, e esse anjo, ele é um anjo que representa o próprio temor de Deus. Eles temem a Deus com gratidão, com alegria, e para que nós possamos nos aproximar da vida eterna, para que nós possamos alcançar imortalidade, nós temos que ter algo que esses anjos aqui são especialistas: temor. Sem temor ninguém verá a Deus, sem temor ninguém vencerá a morte e jamais alcançará a árvore da vida, que nos trará imortalidade eternamente. Então a Bíblia vai dizer no Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus tem compromisso com pessoas que temem a Deus. Se você quer ser guardado, se você quer ser respaldado por Deus e pelos anjos do Senhor, mesmo frágil do jeito que eu sou e você hoje é um mortal. Nós não temos aqui nenhuma capacidade e nem somos nenhum super-homem, porque nós somos muito frágil, porque somos cinza, pó. Mas se você quer ter a proteção de Deus sobre a tua vida, eu te digo nessa noite: tema ao Senhor, porque Ele envia o teu anjo para guardar a tua casa, a tua família. Aonde há temor, a presença do Espírito Santo. Aonde há temor, há querubins acampados, guardando para que nenhum mal chegue até a tua casa. Então ele se posiciona de frente com o jardim, e ninguém pode transpor. Para transpor esses querubins de Deus, nós precisamos ter temor. Para chegarmos e alcançarmos a vida eterna, nós precisamos temer a Deus. Agora, esse anjo, que é o querubim, ele está descrito em Ezequiel do 4 até o versículo 14. Ali Deus vai fazer e mostrar as características desse anjo querubim. Esse anjo, ele tem algo sobrenatural, algo surpreendente, porque a Bíblia lá vai nos dizer que eles têm pés como pés de bezerro. A Bíblia vai dizer que as mãos deles são como mãos humanas. Vai dizer que eles têm 4 rostos e também 4 asas, e eles têm algo que é inconfundível, são brilhantes. Aonde eles passam, eles refletem um brilho muito grande. Por onde eles vai passando, esse brilho toma conta, esse brilho nem toma a questão do local, o lugar onde eles estão, há uma glória, um resplendor diferenciado. Então esses anjos são reconhecidos como anjos querubins, que guardaram a entrada do paraíso para que ninguém
tivesse acesso à árvore da vida. As pessoas falam que fazem o que querem. Tem muita gente dizendo eu faço o que eu quero. Tem muita gente dizendo que não respeita. Tem muita gente que não respeita o próprio Deus. Essa é a realidade. Então são pessoas que não têm respeito pelo próprio Deus, não têm temor diante de Deus, e ainda dizem que serão pessoas que viverão a eternidade. Se a pessoa não consegue obedecer e nem temer ao Senhor, como dirá obedecer e ter um convívio com o seu próximo? Ah, meu irmão, não vai ter como isso acontecer. Porque uma coisa que tem faltado na vida das pessoas hoje se chama o temor. É uma coisa que tem faltado na vida das pessoas hoje se chama temor. Temor de Deus. E nós precisamos pedir Deus temor em nosso coração. Os querubins foram colocados para guardar a arca da aliança e também a árvore da vida. Se nós olharmos, nós vamos ver que eles também foram colocados para guardar a arca da aliança e também o paraíso. Isso significa que para passar pelos querubins é preciso temer a Deus e adorar ao Senhor de todo o coração. O que é temer a Deus? O que é temer a Deus para você? É ter medo? Veja bem, temer a Deus é um princípio de sabedoria. A Bíblia vai dizer em Provérbios 1:7 que o princípio do temor é a sabedoria. Quem teme a Deus é sábio, respeita a tudo que Deus ordena. E se alguém faz aquilo que Deus abomina, ele não tem temor de Deus. Não se engane, se alguém diz ser cristão, mas ele faz aquilo que é abominável aos olhos de Deus, ele não tem um pingo de temor e ele está condenado, sentenciado à morte eterna. Porque só vai transpor o querubim, só vai chegar à árvore da vida aquele que verdadeiramente teme ao Senhor. Temer ao Senhor é ter medo no sentido de não querer fazer errar e nem pecar. Temer a Deus é fugir do mal. Temer a Deus é você dizer: eu não posso, eu não consigo, jamais posso fazer. É você fugir do mal. Quando você vê alguém fugindo da aparência do mal, isso mostra que essa pessoa tem temor e está no caminho da eternidade, porque a qualquer momento ele vai alcançar. Mas alguém que não tem temor, não foge da aparência do mal, está com a cara no mal, fazendo aquilo que é mal, essa pessoa está condenada à morte eterna. Tema ao Senhor e receba vida eterna. Então aquele querubim que foi colocado ali, ele já demonstrava a nossa realidade hoje. Para nós chegarmos e transpor o obstáculo, o primeiro foi o querubim. Nós precisamos ter temor diante de Deus. Você tem temido a Deus? Será que nós estamos temendo a Deus ou será que nós temos feito de qualquer maneira? Nós estamos querendo viver da nossa maneira, do meu jeito, é da forma que eu penso, é da forma que eu acho. Tem muita gente equivocada, tem muita gente desviada dentro da igreja, pensando em ser crente, pensando em estar garantida a sua passaporte para a eternidade, quando na verdade estão distante dessa realidade. O Senhor está em busca de pessoas que verdadeiramente reconhecem que erraram, que caíram, que falharam e voltam, se arrependem e se humilhem diante da presença de Deus. E toda pessoa que teme a Deus, ele adora o nome do Senhor. E é isso que os anjos fazem de dia e de noite, eles adoram ao Senhor. Eu temo a Deus, mas não abra a boca para dar glória. Eu temo a Deus, mas vive murmurando, vive falando mal do próximo, do companheiro. Eu tenho
temo ao Senhor, mas vivo uma vida de derrota, de fracasso. Isso não é temer a Deus. Quem teme a Deus tem sabedoria da parte do Senhor, e quem teme a Deus tem por excelência adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu nunca vi um justo desamparado, disse o salmista Davi, e nenhum da sua descendência mendigar o pão. Se algo não está certo, é porque algo precisa ser mudado. Se não está acontecendo, se não está fluindo, se não existe temor, é hora de acordar para a vida e colocar-se diante de Deus da forma que Ele quer. Não adianta ser cristão se não tivermos temor, porque não vamos transpor o obstáculo santidade de Deus. Então vamos temer ao Senhor, sejamos. Se desejamos alcançar a vida eterna, precisamos temer a Deus. Tema ao Senhor e receba a vida eterna. Anjo não foi feito para ser adorado. Se nós falarmos sobre anjo, nós vamos ver que são mensageiros de Deus, são querubins, são serafins, são arcanjos como Miguel, e anjos de Deus também, que são mensageiros do Senhor. Se nós olharmos, nós vamos ver um homem inteligente chamado João, que quando o anjo se apresenta a ele para adorar, ele diz: não adora a mim, adora a Deus. Não se prostre diante de mim, adora a Deus. Sabe o que é isso? Pessoas que entendem o que é temor, pessoas que entendem o que é a função de um anjo. Anjo não foi feito para ser adorado, anjo foi feito para trabalhar em prol do reino de Deus, foi feito para quebrar os laços, para guardar a casa, guardar a família, levar a mensagem, levar a resposta, desfazer com o mal. E o principal objetivo dos anjos é adorar aquele que está sentado no trono de glória. Quem é anjo que não adora, já desceu até essa parte de lá para cá. São anjos de Satanás, são demônios que não têm coragem de abrir a boca para adorar a Deus, mas crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, adora a Deus. Se você quer chegar à vida eterna, veja e viva aqui ainda as primícias das maravilhas que o Senhor tem, porque o próprio Jesus vai dizer que além de nós herdarmos a vida eterna, receberemos 100 vezes mais aqui nessa terra. Deus tem promessa para o teu povo, Deus tem promessa de vitória, Deus tem promessa de renovo, Deus tem promessa de avivamento. Eu não estou falando de bênçãos materiais, porque isso são consequência de uma vida espiritual bem ajustada diante do Senhor. Quando você vê um irmão prosperar, saiba que ele está no caminho certo da adoração grande Deus poderoso, porque Mateus 6,33 está escrito: buscai pois primeiro o reino do céu, a sua justiça, e todas as coisas consequentemente vão chegar, vai alcançar o teu lar, vai alcançar a tua vida. Mas busca o reino de Deus. Sabe por que muita pessoa não tem força mais? É porque não quer orar, não quer jejuar, não quer ler a Bíblia, mas quer ser cheio do Espírito Santo, sem temor a Deus. Ninguém verá a santidade do Senhor e não desfrutará a vida eterna. Precisamos pedir a Deus que nós venhamos estar a cada dia temendo e tremendo diante da presença desse Deus. Diante dele, a Bíblia diz que ninguém suporta a glória dele, porque o próprio Moisés quer ver o Senhor, e ele diz: tu não tem capacidade, por mais santificado que tu está, Moisés, tu não pode me ver, mas vou fazer o seguinte: vou passar na fenda da rocha pelas costas, você me verá, porque homem nenhum consegue me ver e permanecer de pé. Aí tem gente achando que Deus é um fantoche, tem gente achando que Deus é um qualquer, tem gente achando que Deus é brinquedo. Deus é coisa séria. Pode brincar com o pastor Roberto, pode brincar com A e com B, mas não brinca com Deus, porque com Deus ninguém brinca. Se ele enviar um anjo aqui nessa noite, esse anjo pode desfazer, queimar e reduzir a pó.
temor. A igreja do século 21 perdeu o temor. Ninguém respeita mais ninguém. Ninguém considera mais ninguém. As pessoas estão dentro da igreja como se estivessem em qualquer lugar. Isso aqui não é um clube, isso não é um lugar de reunir pessoas, aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de louvor e glorificar e exaltar o nome dEle, aqui é lugar de pessoas que ainda reconhecem que existe um Deus, que se nessa noite Ele ordenar que o céu se abra aqui, o céu vai abrir, o milagre vai acontecer, e Deus vai fazer maravilha. Temor de Deus. Então precisamos, para transpor o primeiro obstáculo chamado anjo querubim, nós precisamos ser pessoas tementes a Deus. A Bíblia vai dizer que o segundo obstáculo, no capítulo de número 24, vai dizer que agora o segundo obstáculo que há é a espada flamejante. A Bíblia vai dizer que lá está o anjo. Agora o anjo não está de qualquer maneira. O anjo tem uma espada flamejante, ou seja, uma espada reluzente, uma espada gloriosa, uma espada de fogo. Fogo não da terra, não fogo de fogueira dessa terra, mas fogo do altar de Deus, fogo da glória do Senhor. Então o segundo obstáculo para que nós possamos participar da vida eterna, nós precisamos transpor esse obstáculo, e ele se chama Palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, até entre juntas e medula, e é apta para discernir o que está proposto em cada coração. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela não está morta na face da terra. Algumas pessoas estão aí dizendo que a palavra já perdeu a essência, a palavra já perdeu a virtude, o poder. É mentira de Satanás. A palavra de Deus é a única coisa que repreende Satanás da vida de pessoas. Não é o nome de um governante que repreende demônio, não é a força do braço do exército brasileiro que repreende demônio. O que repreende os demônios, o que liberta os drogados, o que liberta os cativos, se chama palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Por quê? Porque ela entra aonde o homem natural jamais conseguiria entrar. Ela entra onde o psicólogo não entra. Ela vai aonde a medicina jamais irá. Ela faz aquilo quando os homens dizem que está tudo acabado, está tudo perdido. Então a Bíblia diz que a palavra entra e faz o milagre acontecer. Se você quer vida eterna, transponha a barreira da palavra e viva ela. Então a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 17, a Bíblia diz que a espada de dois gumes, esta espada é do Espírito. A espada de dois gumes é a espada do Espírito. A espada de dois gumes é a palavra de Deus. É ela que é forte, é ela que é inabalável, é ela que é imutável. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Isso é palavra, é o que vai fazer a igreja viver na eternidade, é o que vai fazer a igreja andar a passos largos para viver eternamente. É a palavra. A igreja que não tem a palavra está condenada à morte. A igreja que vive só em movimento está perdida, porque a perseguição virá sobre a terra e só vai permanecer de pé crente fortalecido na palavra. Tem gente equivocado, tem gente achando que já sabe demais e está precisando se converter, está precisando voltar o primeiro amor, nascer de novo e ser uma nova pessoa diante do Senhor.
A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é força. Quem é que vai resistir diante desta palavra, apóstolo Paulo? Quem é que vai resistir diante desta palavra? Pastor Cairo. Quem é que vai resistir, pastor Agrimar, diante da palavra de Deus? Quem é que vai ficar de pé diante dela? Ei, se ela ordena, meu irmão, tem que sair da frente, porque quando a palavra é falada, quando a palavra é pregada, nada resiste o poder da palavra de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações da terra, serei exaltado no céu. O Senhor, Ele é exaltado em todos os lugares, porque Ele é a palavra. A palavra em Apocalipse fala pelo menos 4 vezes sobre a espada que sai da boca de Deus. Se nós formos ver Apocalipse 1:16, Apocalipse 2:16, Apocalipse 19:15, Apocalipse 19:21, nós vamos ver que da boca de Deus sai uma espada aguda, e essa espada, onde ela passa, ela vai fulminando tudo, tudo vai sendo destruído, vai sendo acabado, vai destruindo, vai queimando, vai repreendendo. Então, meu querido, você que está aqui, deixa eu te falar uma coisa: não é o sapato bonito que você usa que te faz um crente forte, não é a casa bem ornamentada que você mora que te faz diferente. O que te faz diferente e especial diante dos demônios, eles sabem disso, é a presença da palavra de Deus na tua vida. É quando você abre a boca, sai palavra. Quando fala alguma coisa, sai palavra, e a palavra tem poder. Então o obstáculo a ser transposto para chegar à árvore da vida era a espada flamejante. Então nós percebemos que Oséias 4:6, a Bíblia vai dizer que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. O povo está andando errantes porque lhe falta conhecimento. As pessoas não estão mais interessadas em aprender a palavra. As pessoas já não estão mais interessadas em vir em um culto como esse para aprender de Deus a palavra. Pessoas já não querem mais participar de um curso, de uma escola bíblica, porque perderam o interesse da palavra. Pessoas que se tornaram crente domingueiro, só vem na igreja de domingo em domingo, ou de 15 em 15 dias, ou de 21 em 21 dias. Pessoas que se tornaram turistas nas igrejas. Pessoas que se encheram de egoísmo e achando que são bons, que são suficientes e que não precisam mais da palavra, têm se distanciado da presença do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A Bíblia não manda ninguém parar. Se você sabe, aprenda mais um pouco. Se você já tem, recebe mais um pouco, porque isso vai te levar à vida eterna. Aleluia, com Deus. Então a espada flamejante era o outro obstáculo a ser transposto para chegar à árvore da vida. João capítulo 8, versículo 32, Jesus dizendo: e conhecereis-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, meus queridos e amados irmãos, é preciso passar pela espada da palavra de Deus para ser liberto de todo mal e alcançar vida eterna. É preciso passar pela espada da palavra de Deus para ser liberto de todo mal. Por que que a palavra é um dos obstáculos que o anjo querubim tem na mão? Primeiro, porque ele é o próprio representante do próprio Deus. Tem que chegar a ele porque ele é uma referência de adoração. E se nós olharmos agora a espada, porque ninguém que não tem a palavra não se purifica, não se santifica. A Bíblia vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. E o que é que santifica o homem? Sabão? O que santifica o homem
é sangue de boi, de cordeiro? Não, o que santifica o homem hoje é a palavra de Deus. É a palavra que nós precisamos ter na nossa vida. Deixe a sua vida se limpar pela palavra, pela espada da palavra de Deus, e receberá a vida eterna. A Bíblia é vida. A Bíblia é vida. Coloca isso no seu coração. Talvez você está indo para a oração, ora e não tem resultado. Talvez você está subindo, descendo um monte e nada acontece. Sabe por quê? Está faltando o principal, a palavra. Primeiro é a palavra. Se você não precisa ler 2 horas a palavra, não, começa lendo 5 minutos, 10 minutos por dia, todo dia, para você ver. Todo dia leia a palavra, pelo menos 10 minutos na sua casa. Começa a examinar a palavra, a meditar na palavra. Você vai ver que algo diferente vai começar a acontecer na sua vida. Você vai perceber que você é alguém que agora tem desejos que antes você não tinha. Você vai despertar dentro de você a fazer aquilo que ninguém talvez queira fazer. Você vai fazer, porque é uma obra para a glória e honra do nome de Jesus. Então nós vimos pelo menos 3 obstáculos. Primeiro, o anjo querubim. Segundo, a espada flamejante. A espada liberta. É a palavra de Deus que transforma. E o terceiro, o caminho foi oculto. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, olha bem, para guardar o caminho da árvore da vida. Então o caminho se tornou oculto. O homem não tinha como chegar à árvore da vida. João capítulo 14, versículo 6. Durante muitos anos, durante muitos séculos, os homens ficaram querendo saber como encontrar esse caminho. Mas a Bíblia vai dizer, em João capítulo 14, versículo 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Os homens erraram procurando esse caminho durante toda a história da humanidade. Mas aqui em João 14 estava dizendo o verbo, aquele que era desde o princípio de todas as coisas. Ele está dizendo: o caminho não é um caminho, uma estrada qualquer. Eu sou o caminho. Se vocês querem enxergar a imortalidade, se vocês querem retornar para a árvore da vida para viver uma vida eterna, eu sou o caminho. Porque os próprios discípulos vão lhe perguntar: Senhor, como podemos saber o caminho? Jesus vai dar a pista: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Contudo, Jesus deixou bem claro que Ele é o único caminho, que não existe outro. É só Jesus. É o único meio do homem chegar à imortalidade, é através de Jesus Cristo. Não tem como. Nenhuma religião jamais descobriria o caminho para a árvore da vida, pois o caminho é uma pessoa e não é um lugar. Então o homem jamais descobriria. O homem tentava de várias maneiras, tentou dentro do seu entendimento, a sua sabedoria, procurar, e ainda hoje, pastores, eles ainda procuram por esse caminho. Procura na Umbanda, procura nas religiões, procura na maçonaria, procura na diversidade de religiões, mas ninguém encontra o caminho. Mas aqui tem um povo que já sabe do caminho, aqui tem um povo que já está no caminho. Quem aqui sabe o caminho é uma coisa, mas aqui quem é que está no caminho? Levanta a mão. Quem está no caminho? Porque conhecer, muita gente conhece, agora ficar, estar no caminho é diferente. Precisamos estar no caminho, jovens.
Precisamos estar no caminho, senhoras, obreiros. Não saia do caminho. Não deixe o caminho. Não deixe o caminho por qualquer conversa. Não saia do caminho para acompanhar pessoas que não têm direção de Deus. Não saia do caminho para acompanhar pessoas que estão cegas pelos seus delitos de pecado e não sabe nem aonde é que vai chegar. Fica no caminho. Segura na mão daquele que é o autor e consumador da nossa fé e fica no caminho. Se você não sabe para onde ir, Jesus é o caminho. Se você na internet nos assistindo não sabe para onde ir, eu quero te dizer que Jesus é o caminho para a sua vida. Se você tem dúvida, Jesus é a verdade. Se você tem dúvida, Jesus é a verdade para a sua vida. Se você tem medo, Jesus é a vida. Jesus é a segurança. Jesus é a nossa esperança. O mundo pode até se levantar contra a igreja, as leis podem até serem aprovadas, podem perseguir e até matar os cristãos, mas nós não temos medo, porque nós temos alguém que é maior do que a morte. Ele é Jesus. Agora, para alcançar a vida, a eternidade, a árvore da vida, precisamos fazer uma coisa. Não existe outro meio, não existe outro meio para que isso aconteça, só existe um: aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Só tem esse meio de ser alcançado diante de Deus, é aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Podemos encontrar o caminho para a vida eterna se nós nos entregarmos a Jesus. Jesus é o caminho para a vida eterna. Você pode receber vida eterna. Nós vamos concluir agora. Você pode receber vida eterna, sim. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que Deus fala sobre a árvore da vida. Então o Senhor vai estar nos falando sobre a árvore da vida. João 6,47. Na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Olha o que Jesus está dizendo: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Em quem você tem crido? Em quem nós temos confiado? Porque aquele que confiar em Jesus é que terá a vida eterna. Milhares de nós, milhares de anos, foi guardada para que somente aqueles que vencerem este obstáculo possam alcançá-la. Ou seja, essa árvore da vida está guardada, está preservada. E nós vamos encerrar lendo Apocalipse 22, versículo de número 2, que está assim escrito a palavra de Deus. Se eu fosse você, eu abria a sua Bíblia e guardava bem no seu coração este versículo de Apocalipse 22, versículo 2, que está escrito: no meio da sua praça, é de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto, são para a saúde das nações. A árvore que um dia foi trocada pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ela ainda está preservada. Ela agora não está mais no Iraque, porque hoje a localização do Jardim do Éden era aproximadamente porque a Bíblia vai dizer que havia o rio Tigre e o Eufrates e mais 2 rios.
que havia naquele lugar, e ali era a localização, era o rio Pison e o rio Gion, Tigre e Eufrates. Hoje em dia já não existe mais Pison e nem Gion, porque diante das pesquisas que fizeram, só existe o rio Tigre e o rio Eufrates. E essa região hoje está localizada ali o Iraque, a Síria, a Turquia, ali aonde era o Jardim do Éden, também aonde foi posicionada a Mesopotâmia, que era dali até ao Egito. Então o paraíso já não se encontra mais lá, porque pessoas estudiosas buscam para ver como é que, mas a Bíblia é clara que ela diz que esse jardim, esse lugar está preparado agora lá no céu. A árvore da vida está lá preparada para mim e para você. Então, meus queridos e amados irmãos, são 3 obstáculos para que nós possamos pelo menos alcançar a vida eterna. Primeiro, o querubim que foi posicionado. Segundo, a espada flamejante, que é a própria palavra de Deus. O anjo é o temor. E agora, se nós observarmos a palavra do Senhor, também vai nos falar acerca do caminho, e ele se chama Jesus Cristo. Quer vida eterna? Fica com Jesus. Quer vida eterna? Tenha temor diante de Deus. Fica de pé. Vamos falar com Deus. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir para que Ele coloque temor e tremor no nosso coração. Para que Deus coloque na nossa vida a presença gloriosa do Espírito Santo. Que nem o mal, que nem o inimigo, que nem uma perseguição, que nenhuma dificuldade te afaste da presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ele então perder o seu bem maior, que é a sua alma? O que adianta desfrutar de tantas coisas nessa vida, se no final não desfrutarmos de uma vida eterna? Então você tem a oportunidade hoje. Não faça como Adão e Eva, que preferiram desobedecer a Deus em vez de obedecer o Senhor. O Senhor está dizendo: não coloque a mão aonde não se deve colocar, não coloque os olhos aonde não se deve olhar, não faça aquilo que não se deve fazer, não se reúna para fazer mal ou pensar mal à vida de ninguém. Não fale do seu irmão, porque isso atrai maldição para a sua vida. Não comente de ninguém. Se você não pode aconselhar a pessoa, que mesmo que ela está errada, se você não pode aconselhar ela, ore por ela. E se você não tem condição de aconselhar, pelo menos ore. E então você vai fazer a melhor opção na sua vida. Será que as pessoas não perderam o temor, perderam a noção do que é servir a Deus? O Senhor me mostrava uma visão onde eu estava pronto para ir para o culto, que chamava o povo e o povo fazia de conta que não estava nem ouvindo. As pessoas hoje não têm mais prazer em vir à casa do Senhor. As pessoas hoje, a vida cristã se tornou uma rotina. Eu vou no culto, vou para casa, Não, aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de novidade, aqui é lugar de buscar a presença de Deus e ver Deus curar, ver Deus libertar, ver Deus sarar, salvar, libertar vidas. Então, meu irmão, fica firme no propósito, porque a vida eterna está nos aguardando. Nós estamos no caminho certo. Nós já estamos caminhando para lá. A qualquer hora, a qualquer momento, a igreja vai decolar rumo à Nova Jerusalém. Aí quando chegar lá e você ouvir da voz de Deus: entra, meu filho, agora tu pode comer da árvore da vida, porque agora a vida será eterna. Você vai se alimentar daquilo que há muitos anos está separado e guardado para os seus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, o que seria de nós se não fosse o teu Filho amado Jesus Cristo? Porque durante muitos anos, os homens lutaram, os homens tentaram encontrar o caminho e não tinham certeza da verdade,
Mas ainda bem que o Senhor enviou o caminho, e o caminho esteve entre nós, foi para o céu, mas nos deixou a direção certa da tua palavra santa. O Espírito Santo, na pessoa bendita de Jesus, nos dá graça, nos dá força, nos dá revestimento, e alimenta a sua igreja, alimenta o teu povo, e desperta no coração da igreja o desejo de buscar a tua face. Repreenda todo o mal e joga por terra toda a artimanha do inimigo, e nos garanta a vitória, não só agora, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém?